Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente finalmente vai seguir com as reviews do mangá de Black Clover. Agora a gente já tá no capítulo 205. Vamos continuar com a história do que realmente aconteceu há 500 anos atrás, pra assim ver finalmente o que vai rolar dentro do Palácio das Sombras. Também teremos algumas respostas, como por exemplo, como Nero virou um pássaro. E também como o demônio conseguiu retornar agora. Então não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Ah, se você não for novo, lembra de conferir se você ainda tá inscrito. Sério, o YouTube por algum motivo tá desinscrevendo o pessoal aqui do canal, então confere aí embaixo se você continua inscrito. E aproveita e confere também se todas as notificações estão ativadas no sininho aí embaixo. Afinal tá saindo vídeo praticamente todos os dias aqui, às vezes saem até 2 vídeos por dia. Então é bom pra você nunca perder nenhum vídeo. Agora sim, sem mais delongas, vamos logo ver esse capítulo que tá incrível. A trágica lenda de como o país foi salvo é revelada. Foi isso que realmente aconteceu há 500 anos atrás. Antes do demônio roubar o corpo de Lich, ele se transformou num Lorde Demônio e agora ele implorava ao Mago Imperador para o derrotar. A gente começa a ver o local que futuramente seria chamado de Reino de Clover. Toda a população dali estava aterrorizada, afinal aparentemente um monstro destruiria tudo e todos. Nesse momento nós vemos o demônio gigante, acima de todas as construções. Todo o povo daquele reino gritava perguntando que monstro era esse. Mas com um inimigo daquele, ninguém sabia pra onde ir. Black Clover capítulo 205, a verdade de 500 anos atrás. Desespero. Era apenas isso, não tinha mais nenhuma palavra pra descrever o que estava acontecendo. Lich havia se tornado um Lorde Demônio e por trás do seu sorriso havia uma grande tristeza. Toda a população ali gritava pedindo por socorro, eles precisavam de ajuda imediatamente. Aquilo tinha tudo pra ser o verdadeiro fim do mundo. Vemos então um pouco de poder daquele monstro e Lich naquele momento parece nem mais existir ali. O grande e bondoso elfo havia sumido completamente e agora só um ser trazendo a mais pura destruição existia ali. Nós estávamos presenciando nesse momento o demônio pronto para destruir tudo. Mas também surgindo próximo a ele estava Lumiere. Toda a população do reino ficou assustada e impressionada ao ver aquele garoto. Eles começaram a gritar: aquele é o príncipe Lumiere, aquele que poderia trazer a salvação, mas Lumiere não pensava da mesma maneira. Em sua mente ele dizia que agora ele realmente sabia o porquê de ter nascido com tanto poder mágico. E com o seu melhor amigo em mente, o elfo bondoso Lich, ele começa a dizer que tudo aquilo, todo aquele poder foi para o impedir de matar pessoas. Lumiere estava prestes a usar sua magia de luz contra alguém amado. Ele havia convocado uma espada gigante de luz para ser sua arma contra o demônio. E do outro lado ainda da floresta, aquele monstro também estava prestes ao atacar. O choque daquelas magias estava causando uma grande explosão. Aquela era uma batalha sem precedentes, algo nunca visto antes pela humanidade, nem mesmo pelos elfos. O grande demônio então começa a emanar uma mistura de desespero e ódio enquanto era perfurado pelas espadas mágicas do príncipe. Lumiere saltava em meio àquelas magias, lutando com tudo que tinha para impedir o seu amigo. Do outro lado, em meio a vários corpos de elfos, nós vemos a Sekire. Ela estava triste, se culpando por tudo aquilo, afinal, toda essa destruição foi causada pelas ferramentas mágicas que ela havia criado com sua própria magia. E em sua mente ela não queria acreditar que isso foi causado por algo criado para ajudar as pessoas. Ela se perguntava em nome do príncipe e também de Tétia, o que ela faria agora? A garota não queria acreditar que não houvesse nada que pudesse fazer. Enquanto isso, a luta entre o demônio e Lumiere continuava. Uma grande explosão das mais poderosas magias estava acontecendo naquela floresta. Enquanto isso, o verdadeiro demônio ainda estava ali, próximo a Lich. Ele perguntava àquele monstro já inconsequente o que ele pretendia fazendo isso. Pra ele, na verdade, era tudo muito patético. O demônio ainda continuava questionando se pro elfo aquilo realmente era melhor do que entregar o seu próprio corpo a ele. O demônio então em pensamento revela que se não possuísse o corpo de Lich, ele não poderia usar sua magia de luz. Mas em voz alta, observando aquela luta, ele começa a dizer que do jeito que as coisas estão indo, provavelmente não existirá mais nada depois daquele grande confronto. O monstruoso gigante e o príncipe estavam lutando com tudo que tinha, mas os resquícios daquele combate poderia sim acabar com todo mundo. Vemos então Lich completamente possuído preparando a mais poderosa de suas magias. Um ataque onde ele acumulava todo o seu poder mágico com todas as suas 4 mãos. Nesse momento o príncipe percebe todo o perigo daquele golpe. Lumiere então começa a questionar o que vai acontecer com o país se aquilo realmente conseguir acertar seu alvo. E o pior de tudo aquilo, nem mesmo ele sabe se será capaz de se defender. É nesse momento que o príncipe escuta uma voz o chamando. Aquela era Sekire, que estava se aproximando em cima das ferramentas mágicas. Ela então começa a gritar pra ele dizendo que tudo aquilo foi criado pra paz e igualdade. Então ele deveria usar aqueles instrumentos nesse combate. Nesse momento o príncipe também grita o nome dela, ele havia entendido o recado. E é então que a humanidade passa a ter uma esperança. Sekire entrega as ferramentas mágicas para o príncipe. E então eles começam a absorver todo o poder mágico com essas ferramentas que criaram juntos. O demônio estava atacando os dois com tudo que tinha, mas aquelas ferramentas
ferramentas estavam prontas para absorver todo aquele poder. Nesse momento vemos o olhar de desespero tanto do monstro como também do príncipe Lumiere. É então que ali acontece um grande rompimento mágico. Assim como o príncipe pensava, não dava para absorver todo o poder mágico com aquilo. Aquelas ferramentas mágicas não foram capazes de suportar o ataque do demônio. Mesmo assim, em meio à destruição daquele objeto, parecia que aquele monstro havia tomado algum dano. Em meio a todo aquele desespero, parecia existir uma ponta de esperança. Sekirei então percebe que aquele demônio havia parado. A sua energia mágica negativa ficou mais fraca, e então ouvimos uma voz já conhecida. Lumiere. Aqui ele estava chamando pelo nome do príncipe, e então percebemos que era o Elfo Lich. Ele ainda na forma do demônio começa a gritar rápido, agora é sua chance. E o príncipe então chorando entende o recado. Ele aproveita aquela única brecha para acabar com todo esse confronto. A sua maior espada mágica, a sua maior magia de luz estava agora cruzando o peito de seu melhor amigo. E uma grande explosão tão forte quanto o próprio sol estava acontecendo nesse momento. E então todo o povo daquele reino notou o que havia acontecido ali. Sim, ele havia derrotado o monstro. O príncipe salvou o país inteiro. Ele era o salvador de todos. Nesse momento a explosão continuava e Lich havia desaparecido completamente. Tudo o que havia restado era seu grimório do Trevo de 5 folhas. O demônio que tudo havia causado então aparece novamente dizendo que aquilo realmente atrapalhou sua invocação. Mas com certeza pra ele foi tudo muito divertido. E pelo menos depois de tudo isso, ele ainda havia ficado com aquele grimório. Então pra ele já era um ótimo começo. Nesse momento então surge nossa heroína, surge Sekirei, gritando pra ele parar ali mesmo. Ela nunca deixaria o demônio ficar com aquele grimório. A maga que havia surgido para o impedir carregava em seu pescoço todas as gemas mágicas dos elfos. O demônio então questiona o fato dela estar com aquelas joias mágicas. Ele diz que se alguém odiado pela mana tentar usar pelo menos uma vez pra uma magia pequena, seria impossível saber se essa pessoa continuaria sendo uma humana. Mas Sekirei não ligava pro que ele estava dizendo. Ela queria usar o poder das gemas mágicas pra aumentar sua magia até o limite. E é então que ela convoca sua Fulkan Mahou, Hitoya Nagai, a magia de selamento da prisão eterna. Nesse momento o demônio fica completamente assustado com aquilo, uma magia de selamento havia o prendido. Então vendo toda a dor no olhar de Sekirei, ele começa a dizer que aquela garota, ela realmente não se importava com as consequências de usar uma magia proibida. O selo dela realmente era um problema pra ele, mas o demônio ainda tinha uma solução. Ele dizia ser capaz de contornar tudo isso usando a magia de reencarnação. Nesse momento o monstro desvenha, e o colar com as gemas mágicas se desprende de Sekirei indo em direção ao monstro. O demônio então diz que ele irá aguardar calmamente na alma da quarta folha, e então colher as sementes do sofrimento e desespero. Em pouco tempo aquele monstro pretendia reencarnar na alma do elfo e assim, ele iria planejar sua invocação novamente. Kenjutsu Mahou no de Nefeshu. E então enquanto sumia aquele monstro dizia que da próxima vez ele vai completar o seu plano. Ele iria retornar numa era onde esses dois não existissem pra o impedir. Nesse momento a batalha havia chegado ao fim, pelo menos momentaneamente. E o príncipe então surge completamente ferido, perguntando se Sekirei estava machucada. Ela então fica completamente preocupada, percebendo a gravidade do ferimento do príncipe. E então a garota revela a ele que o demônio algum dia vai desfazer o selo que lançou contra ele, e então o futuro de paz que almejamos não existirá nunca mais. Mesmo assim, em seu coração ela ainda tinha uma solução, dizendo ao príncipe que ela pode selá-lo com as gemas mágicas. Ela ainda o diz que com certeza aquilo não será algo perfeito, mas assim a sua vida será preservada. O príncipe então fica completamente preocupado e grita a ela dizendo que se ela usar técnicas proibidas, ela nunca mais poderá ser uma humana. E então com lágrimas nos olhos e sim, assustada, Sekirei diz que não pode deixar o seu príncipe morrer ali. Como o Lich havia dito, pra ela ele era a esperança pro futuro. A verdadeira salvação de 500 anos atrás, a verdadeira responsável pela parada do demônio. Sekirei era a grande heroína de Clover. E após tudo isso, ela realmente usou aquela magia. E então, quando se deu conta, vários e vários anos já haviam se passado. E por algum motivo, ela tinha assumido a forma de um passarinho. Sim, ela se tornou o Nero. Mesmo assim, nunca saiu de perto do príncipe. Ela se perguntava se tudo que fez realmente deu certo. E com essa forma de agora, ela não conseguiria enfrentar o demônio e todos os perigos sozinha. E então percebe que precisará de cavaleiros mágicos das novas gerações para poder salvar o mundo e também seu príncipe. Durante 500 anos, por mais difícil que seja de acreditar, ela protegeu o Grimório de Lich, o Grimório do Trevo de 5 folhas. E depois dessa longa jornada, finalmente ela vai pôr um fim em tudo isso. Em seu olhar, Sekirei mostrava que essa longa batalha teria seu desfecho. Nesse momento, a gente não só volta pro presente, como também muda de cenário. Estamos agora dentro do Palácio das Sombras. Presenciamos o demônio e sua magia do mundo devorando tudo. E então, nesse momento, vemos Asta, Yuno e Lich juntos. Eles estavam cortando aquele poder mágico sombrio enquanto procuravam pelo demônio. E então, finalmente, eles conseguiram chegar ao topo do palácio. Aquele monstro então fica surpreso por eles terem conseguido desfazer a transformação do Elfo Patre. E após isso, ele ainda tem coragem de dizer que o elfo havia sido um brinquedo divertido, mas agora não serve mais nada pra ele. Em sua mente, o demônio dizia que a antimagia do Asta realmente
realmente era muito irritante. E é então que vemos algo também cortando a magia do mundo do demônio, e aquela era a magia de luz do príncipe. Lumiere e Sekirê finalmente haviam chegado ao Palácio das Sombras, e eles agora estavam no mesmo local que os outros heróis. Lumiere então, com uma expressão de fúria e pronto pra atacar, diz pro demônio que já fazia 500 anos. E o grande monstro demonstra pela primeira vez medo em seu olhar. Ele diz que não podia ser, ele nunca pensou que os veria novamente. Nesse momento a gente vê o Asta gritando e perguntando o que diabos estava acontecendo ali. Esse será o primeiro encontro de Asta com o primeiro Rei Mago e também com Nero em sua forma real. Os mais fortes se reúnem, é hora da grande batalha final. E é assim que termina o capítulo de Black Clover, eu espero muito que tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham gostado. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!